Finalmente chegou a época de declarar o imposto de renda. O leão está faminto e ele está atrás de saber do seu dinheiro. Portanto, neste vídeo eu irei te mostrar como declarar passo a passo e na prática o seu imposto de renda referente a seus investimentos fora do Brasil. E saudações àqueles que nos assistem. Sejam bem-vindos ao canal da Climb Investimentos. Esta que é uma casa de análise dedicada a trazer o melhor conteúdo para você, investidor. Meu nome é Josué e eu sou analista de valores mobiliários. Por aqui nós falamos sobre temas relacionados à internacionalização. Isso inclui criptomoedas, economia, planejamento tributário e investimentos nas bolsas de valores estrangeiras. Portanto, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal, deixa o seu like no vídeo, comenta aí abaixo e compartilha esse vídeo. Porém, sem mais delongas, vamos para o conteúdo. Um dos principais fatores apontados contra a ideia de ter dinheiro fora do Brasil é a dificuldade que supostamente haveria em declarar tudo isso no seu imposto de renda. No entanto, neste vídeo eu irei te mostrar passo a passo e de forma prática como que você pode declarar tudo. E um dos meus objetivos principais com isso é orientar as pessoas que podem estar perdidas acerca de como fazer isso e mostrar que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Antes de seguir com o passo a passo detalhado sobre como você pode declarar o seu imposto de renda, vamos a algumas disposições gerais acerca do que significa declarar. Primeiro de tudo, mesmo que você possua patrimônio em países como Irlanda e Estados Unidos, você não precisa declarar nada perante as autoridades fiscais desses países. Ou seja, você não tem que declarar nada perante, por exemplo, o Internal Revenue Service nos Estados Unidos, nem ao Revenue Commissioners na Irlanda. Isso ocorre pois você que está me assistindo agora, muito provavelmente é um residente fiscal no Brasil. Ou seja, você mora aqui em caráter permanente e por isso o governo alega a autoridade tributária em cima de você. E esse é o primeiro princípio geral sobre declaração. Você declara somente nos países em que você é residente fiscal. O segundo princípio geral é que, como você está aplicando dinheiro fora do país, você está aplicando ele em coisas denominadas em moeda estrangeira, principalmente dólar e euro. Porém, como você está prestando uma declaração perante a Receita Federal Brasileira, a declaração tem que ser prestada em reais. Portanto, valores detidos no exterior sobre outras moedas fiduciárias devem ser convertidos para real através de formas que eu irei mostrar ao longo deste vídeo. E para poder declarar o seu imposto de renda referente ao que você tem fora do Brasil, falando em termos de mercado financeiro, serão necessários prestar 4 informações. A primeira delas será a sua posição no dia 31 de dezembro do ano base referente à sua declaração. Ou seja, você precisará falar o custo de aquisição das suas posições. A segunda exigência é a declaração dos dividendos, pois se você recebeu dividendos, seja das ações, dos REITs e dos ETFs, então você precisa declarar isso como sendo rendimento recebido no exterior. A terceira parte que você precisa declarar é o ganho de capital, caso você tenha vendido algum ativo com lucro cotado em reais. E a quarta parte, e esta que é opcional para a maior parte das pessoas, é a chamada declaração de capitais brasileiros no exterior. E esta é uma declaração que é obrigatória de ser prestada somente por aquelas pessoas que possuírem no mínimo $1 milhão fora do Brasil. Isso pode ser tanto em ações, criptomoedas, imóveis, contas bancárias, etc. E a declaração de capitais brasileiros é toda uma nova declaração que deve ser prestada diretamente ao Banco Central e que não tem fins de arrecadação. E agora que você sabe tudo isso, vamos ao programa para eu poder te mostrar na prática como declarar tudo. Muito bem, conforme vocês podem ver aí na tela, eu estou aqui diretamente no programa do imposto de renda para poder mostrar para vocês passo a passo como declarar ele. E a primeira parte que vocês vão precisar fazer para declarar os seus investimentos fora do Brasil será preencher a aba Bens e Direitos. Vocês podem vir aqui no canto esquerdo da tela, na aba Bens e Direitos, pois é aqui onde vocês irão declarar o seu patrimônio no dia 31 de dezembro do ano base e do ano anterior ao ano base. Primeiramente, vamos aqui apertar em botão Novo e chegamos aqui nessa aba onde nós precisaremos dar algum código. Se for o caso de você estar declarando ações,
ETFs ou REITs, você pode selecionar um código específico. Para ações, o código é o 74, que é fundos de ações, fundos mútuos de privatização, fundos de investimento e etc. Chegando aqui nessa aba de país, você precisa declarar qual é o domicílio desse ativo. E vale destacar que isso daqui não significa o país da bolsa de valores onde o ativo está negociado, mas sim o local onde ele é efetivamente registrado. Isso vai ser muito importante quando você for declarar, por exemplo, seus investimentos nas bolsas europeias. Pois se você comprar alguma coisa via a Euronext, por exemplo, ela é uma bolsa sediada na Holanda. Porém, lá são negociados ativos da Europa inteira. Portanto, é preciso se atentar a esse tipo de diferença. Para os fins deste exemplo aqui, eu vou supor que eu estou declarando o ETF VWRA, pois é um fundo que eu trato bastante aqui no canal, visto que ele é uma ótima opção de aposentadoria. Inclusive, se você desejar saber mais sobre isso, pode consultar este vídeo que eu irei deixar aqui no izinho. Muito bem, o VWRA ele é um ETF irlandês negociado na Bolsa do Reino Unido. Por causa disso, como esta lista está ordenada segundo a ordem alfabética do nome dos países, então eu irei deslizar aqui para baixo até encontrar Reino Unido. Encontrei o código 628, que é para o Reino Unido, e aqui nós chegamos na aba de discriminação. E é aqui onde eu vou informar com maiores detalhes o que é este bem que eu estou declarando. E aqui nesse campo discriminação, eu vou ter que informar os detalhes acerca desse ativo. Isso aqui tudo são exemplos fictícios, mas quando você estiver declarando o seu imposto de renda, você substitui com os reais do seu caso. Então aqui eu posso declarar 2 cotas do ETF Vanguard FTSE All World UCITS ETF, negociado na Bolsa de Valores de Londres, código de negociação VWRA, e com isso você vai estar informando a Receita Federal em grandes detalhes o que é esse item que você está declarando. E agora vai faltar a sua situação patrimonial no dia 31 de dezembro do ano anterior ao ano base e no dia 31 de dezembro do ano base. E o que acontece é que esses ETFs que você compra no exterior, ou qualquer ativo na verdade, são negociados em moeda estrangeira. Porém, como eu falei anteriormente, você vai precisar declarar eles em reais. Então você precisará converter o valor que você pagou em moeda estrangeira para reais. E para fazer isso, você precisa consultar a cotação oficial do dólar, que pode ser encontrada no site do Banco Central. E para fazer isso, eu vim aqui no site do Banco Central e eu vou colocar um intervalo de tempo para poder ter os valores do dólar nesse período. Então eu vou digitar aqui o valor do dólar desde o dia 1º de julho de 2021 até o dia 31 de dezembro de 2021. E pesquisando aqui, nós teremos essas respectivas cotações para o dólar. E para poder utilizar isso para declarar o seu imposto de renda, o que você precisa fazer é ir na sua corretora no exterior, pegar o extrato dela e ver quanto que você pagou em moeda estrangeira por cada ativo. E aí, ao fazer isso, você vai multiplicar esse valor pelo preço do dólar de venda referente ao dia da compra. Ou seja, se eu comprei, digamos, 100 dólares em ETFs no dia 6 de julho de 2021, então eu vou pegar esses 100 dólares, multiplicar por esse 5,16 que aparece aqui e irei registrar este valor em reais como situação no dia 31 de dezembro de 2021. Então eu venho aqui no programa e informo os 516 reais. E isso daqui é um fator muito importante para a sua declaração, pois o que a Receita Federal quer saber é quanto você pagou por cada ativo e não quanto eles valem. É muito importante fazer essa distinção. E outro detalhe importante é que neste exemplo eu estou falando de um ETF negociado em dólar. Portanto, para fazer isso, basta eu ir diretamente no site do Banco Central, pegar o valor do dólar de venda e multiplicar pelo preço. Porém, se eu estiver comprando um ativo que não é negociado em dólar, aí eu terei que fazer uma adaptação, que é pegar o valor de venda dessa moeda no site do Banco Central e multiplicar pelo valor. E fazendo isso, eu consigo registrar o bem aqui diretamente na minha declaração. Após acabar todos os procedimentos ditos até aqui, basta dar um OK e o ativo já aparece declarado aqui na sua ficha. Esse mesmo processo que eu acabei de descrever deve ser repetido para cada
cada um dos seus ativos. Ou seja, se você tiver, por exemplo, 18 ações, 15 REITs, 26 ETFs e etc., então você vai ter que ter um baita de um trabalho para fazer isso para cada um. Pois bem, quando eu disse que o leão está sedento por saber onde está o seu dinheiro, eu não estava brincando. E o nível de informação que o leão quer saber é bem alto. Além de declarar cada um dos ativos que você investiu diretamente nas bolsas de valores do mundo, você também precisa declarar o saldo que você tem nas contas dessas corretoras. Pois, digamos, se você mandou uma remessa para o exterior, mas não investiu alguma parte delas, então você precisa declarar também o saldo remanescente como se fosse uma conta bancária no exterior. E é isso que eu irei mostrar agora. Vindo aqui no botão novo, você pode clicar nele e aí você vai para o código 62, que se refere a depósito bancário em conta corrente no exterior, exceto informado sobre o código 80. Ou seja, o saldo em corretora, tributariamente falando, é considerado como uma conta bancária. No campo localização, você deve falar país onde está localizada essa conta. No caso de corretoras como Passfolio e TD Ameritrade, que são exclusivamente estadunidenses, então você declara o país como sendo Estados Unidos. Porém, se for uma corretora como a Interactive Brokers, existe um grau maior de subjetividade, pois ela tem filiais ao redor do mundo. Eu particularmente recomendaria que vocês declarassem tudo como sendo Reino Unido, visto que é onde fica uma das sedes mais importantes dessa empresa. Então eu venho aqui no código 628 e declaro Reino Unido. E aqui nesse campo eu vou declarar quanto dinheiro eu tinha na minha conta da corretora. E aqui eu posso falar, por exemplo, $100 dos Estados Unidos mantidos numa conta de corretora de investimentos. Pronto. Com uma descrição como essas, você consegue informar para a Receita Federal o que é esse bem que você está declarando. E aqui na situação do dia 31 de dezembro, o que você precisa fazer é pegar este valor que você declarou em moeda estrangeira e convertê-lo para reais. E para você poder consultar qual é a cotação oficial do dólar, nós podemos vir de novo aqui no site do Banco Central e nós vamos utilizar a cotação do dólar de compra do dia 31 de dezembro do ano base. Então aqui nós temos R$ 5,58. Então eu vou dizer que eu tinha R$ 580 mantidos sobre essa conta. Após ter feito tudo isso, lembrando que você vai repetir esse mesmo procedimento para cada um dos seus ativos e para cada uma das suas contas de corretora com saldo, até você exaurir tudo. Lembrando que só é necessário declarar os saldos das suas contas caso o valor em reais seja acima de 140. E é por causa disso que você pode perceber que vai dar um trabalho considerável, principalmente para quem tem muitos ativos. E com isso, nós acabamos a primeira parte da declaração do imposto de renda. Agora que já declaramos nossas posições, nós iremos precisar declarar também os dividendos recebidos. E para poder declarar esses dividendos, nós podemos vir aqui nessa aba de rendimentos tributáveis recebidos diretamente de pessoa física ou do exterior. E chegando aqui nessa aba, podemos clicar em outras informações e para poder declarar os dividendos, nós podemos vir aqui em rendimentos recebidos do exterior. E nesse campo, o que nós precisamos fazer é somar o valor bruto recebido de dividendos para cada mês e depois converter isso em reais. E para poder converter em reais, precisamos utilizar novamente aquela cotação do dólar de compra que consta no site do Banco Central, que inclusive eu irei deixar o link aqui na descrição para vocês poderem consultar na hora de declarar o seu imposto de renda. Porém, como as palavras simples e imposto no Brasil nunca andam juntas na mesma frase, temos que existe uma complicação legal totalmente desnecessária para isso, pois o valor do dólar que você precisa utilizar para declarar os seus dividendos do exterior não é o valor do dólar do dia em que você recebeu, mas o valor do dólar da segunda quinzena do mês anterior ao recebimento desses dividendos. Pois é claro que a Receita Federal adora complicar a nossa vida. Enfim, para saber essa informação, você vai lá no extrato da sua corretora e eles vão informar as datas de recebimento dos dividendos. Então você soma tudo, converte pelo valor do dólar e declara aqui em reais. Então digamos que eu tenha recebido R$ 1.000 de dividendos do exterior em janeiro, depois mais 1.000 em fevereiro, depois mais 1.000 em abril, depois 2.000 em setembro, 5.000 em outubro. E vamos colocar que eu fechei aqui o ano recebendo R$ 50.000 em dezembro, o que dá um total de R$ 60.000
recebidos sob a forma de dividendos no exterior. E conforme vocês podem ver aqui, o próprio programa já calcula nessa aba opções pela tributação para poder dizer quanto que eu tenho que pagar de imposto. Porém, é preciso lembrar de um fator muito importante. Os dividendos no exterior costumam ser tributados. No caso dos dividendos recebidos dos Estados Unidos, são tributados em 30%. No caso dos dividendos recebidos do Reino Unido, eles são tributados em 15%. E como o Brasil firmou vários acordos para evitar a bitributação com alguns países, você consegue deduzir o imposto que você já pagou no exterior diretamente do seu imposto de renda brasileiro. E para poder informar isso, eu vou vir aqui na aba Imposto Pago / Retido. E aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou considerar de quais países eu recebi esses dividendos. Se foi dos Estados Unidos, então eu já paguei 30, então eu vou informar aqui o imposto pago. Portanto, como eu considerei lá no exemplo que eu tinha recebido um total de 60 mil reais em dividendos do exterior, vou informar aqui o imposto que já foi retido na fonte por lá. Então, 60 mil vezes 30% vai dar 18 mil reais. Então, eu vou chegar aqui e digitar os 18 mil reais. E dessa forma, nós podemos ver aqui na parte de imposto a pagar que não existe mais nada, porque justamente ocorreu essa dedução legal. Portanto, você, quando for fazer a sua declaração, compile quanto de dividendos você recebeu, de quais países você recebeu, quanto de imposto foi retido e verifique se há um tratado de reciprocidade ou de evitar a bitributação. Os principais acordos que o Brasil firmou ocorreram com Reino Unido, Estados Unidos e Alemanha. É claro, existe uma outra opção que pode ser utilizada, que é importar os dados do Carnê-Leão, pois o que ocorre é que quando você recebe uma renda vinda do exterior que exige pagamento de impostos, você tem que pagar ela através desse Carnê-Leão, que tem que ser preenchido até o mês subsequente à data do recebimento. No entanto, isso só vai ocorrer quando você precisar pagar impostos. Só que como a maior parte dos países tributa dividendos, acaba que muitas vezes você não precisa. Portanto, você tem duas opções. Se você tiver a obrigação de pagar imposto, então você declara pelo Carnê-Leão e importa os dados para sua declaração anual de ajuste. Caso você não tenha essa obrigação, então você compila tudo e joga apenas aqui. Muito bem, e neste vídeo daqui, nós cobrimos as duas primeiras partes de como fazer a sua declaração do imposto de renda para os seus investimentos em bolsas de valores do exterior. E a partir desse vídeo, você já pode ter percebido que existe sim um grau considerável de complicação. Porém, na minha avaliação, é um grau um pouco menor do que se você tivesse que declarar investimentos no Brasil. De fato, o único fator um pouco maior de complicação é para você apurar qual o valor do dólar que você vai utilizar para converter os valores em moeda estrangeira e qual o imposto retido nos dividendos. Mas é claro, isso tudo não vou esconder que sim, demanda uma quantidade considerável de tempo das pessoas, que inclusive essa é uma das dores que nós na Climb tentamos solucionar para os nossos clientes. Portanto, se você deseja uma assessoria personalizada sobre como declarar o seu imposto de renda, considere nos contactar através do e-mail que estará aqui na descrição. Este vídeo daqui foi a parte 1 de uma série que eu estou fazendo ensinando o passo a passo de como declarar o imposto de renda. Esperem ansiosamente pela parte 2, onde eu irei abordar como declarar o ganho de capital na venda de ativos e alguns detalhes sobre a declaração de capitais brasileiros no exterior. Vejo vocês no próximo vídeo, pois por aqui nós vamos encerrando. Até logo mais!